Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Graças a Deus, comigo vai tudo ótimo. Bom, irmãos, eu estou aqui cheio do Espírito Santo para a honra e para a glória de Deus, para poder gravar mais um vídeo para o nosso canal. Amém? Que o, que o canal possa estar abençoando a sua vida de maneira poderosa. E hoje eu quero falar, irmãos, Gênesis capítulo 3, sobre a queda do homem. Por que o homem pecou? Por que o homem pecou? Porque ele escolheu pecar. O homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, com os atributos de Deus, com as virtudes de Deus, Deus o criou à sua imagem, à sua semelhança, com toda alegria e amor. Ou seja, o homem é um ser racional, um ser inteligente, um ser que tem criatividade, que tem bondade, um ser que ama, um ser que foi criado para viver em santidade. E nós que estamos em Cristo, nós vivemos no corpo de Cristo em santidade. Então, por que o homem escolheu pecar? Ele escolheu cair em pecado, trocar toda essa glória, essa exuberância de Deus que Deus havia criado pelo pecado. Deus, ele criou o homem, como eu falei, a sua imagem, a sua semelhança, ele criou o homem e a mulher ali naquele paraíso, no jardim, no Éden, um lugar maravilhoso e fantástico. Pensa num lugar incrível, um lugar maravilhoso. Hoje a gente já vê diversos lugares maravilhosos no mundo, vê Maldivas, as Ilhas Maurícios, aqui próximo, aqui no Brasil, né, Fernando de Noronha, existem tantos lugares lindos. Imagina o jardim no Éden, aonde Deus colocou o homem e a mulher para desfrutar, para só curtir, regozijar daquele paraíso. Deus criou o homem para ser o sacerdote, cultivar e cuidar do jardim e da mulher. Mas eles pecaram, eles trocaram isso pelo pecado. Vamos ler? Capítulo 3, versículo 1. Vamos entrar, vamos abordar esse assunto. O que Deus tem para falar conosco? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Quem que é essa serpente? Essa serpente, ela foi possuída pelo diabo, ela foi possuída por Satanás para tentar confundir a mente de Eva. Por quê? Por que ele fez isso? Satanás, ele era, antes dele ser Satanás, ele era um anjo de luz, um ser celestial. Mas ele quis ser como soberano Deus, ele quis ser como Altíssimo. Ele não se contentou em ser um anjo de luz e desfrutar do paraíso, do terceiro céu. Ele quis ser igual a Deus. Então, ele caiu. Por quê? Porque ele foi soberbo, ele foi orgulhoso. Então ele caiu em pecado, e juntamente com ele caiu um terço dos anjos. E Deus, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E ele criou com amor, com alegria, ele teve prazer em criar o ser humano. Ele teve tanto prazer, irmãos, que todos os dias à tarde Deus visitava fisicamente Adão e Eva para poder trocar uma prosa ali naquele jardim maravilhoso. Imagina, meu irmão, eu e você, você e eu, nós trocando uma prosa com Deus face a face, pessoalmente. Imagina Deus aqui agora, eu contando as minhas histórias. É lógico que ele já sabe que ele é onisciente, mas eu contando as minhas histórias para ele e ele compartilhando aquilo que está no seu coração, a gente tendo um diálogo, a gente tendo uma intimidade face a face e eu contemplando aquela beleza maravilhosa. Imagina, irmãos. Pois é, né? E ali, o homem e a mulher, eles desfrutavam dessa intimidade com Deus. Por quê? Porque eles
eram filhos, eles tinham paternidade, Deus tinha prazer neles, porque até então eles eram santos, eles não conheciam o mal, mas eles desejaram conhecer o mal, nós vamos ver adiante. E isso, irmãos, criou uma grande inveja no pai da inveja, que é Satanás. Primeiramente, ele odeia a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. O que ele faz? Ele faz de tudo para tentar destruir o nosso elo, a nossa intimidade com Deus. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. O que ele faz? Ele tenta destruir a família, ele tenta destruir o casamento, ele ataca a família, ele ataca o casamento. Por quê? Porque ele não pode ter uma família, ele não pode ter um casamento, ele não pode ter um relacionamento, intimidade com Deus. Deus não ama ele, Deus não tem prazer nele. Então, ele tem inveja da gente, ele tem grande inveja porque nós somos filhos, nós não somos criaturas. Nós que estamos em Cristo Jesus, pela graça de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Amém? Então isso gerou inveja no inimigo. O que ele fez? Ele possuiu a serpente ali naquele momento. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha como que ele é mentiroso, olha como que ele distorce a palavra de Deus. Primeiramente, o que ele fez? Ele viu que Eva estava sozinha caminhando ali, ele aproveitou o momento, era um momento oportuno. O homem não estava junto com ela. Então, irmãos, primeira lição, toma cuidado, você que é casado, você que é casada. Satanás, ele vem nos tentar no momento que nós estamos sozinhos. Então, vamos clamar a Deus, vamos vigiar e pedir a Deus livramento e escape de toda tentação. Que Jesus Cristo repreenda pelo teu sangue, amém? Então, ele aproveitou aquele momento oportuno que Eva estava sozinha e ele possuiu a serpente ali para tentar persuadir ela com as suas palavras. Vejamos, olha o que ele falou. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: olha, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Ele adultera a palavra de Deus de maneira grotesca. Deus não havia falado isso. Pelo contrário, ele distorceu a palavra de Deus de maneira grotesca. Olha o que Deus havia deixado de ordem. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade. Olha o que Deus falou. Adão e Eva, coma à vontade, desfruta. Eu criei para vocês desfrutarem. Coma à vontade dos frutos de todas. Ei, é de todas, de milhares de árvores, de todas, de milhares. Todas as árvores do jardim, exceto, olha a ordem, aqui está entrando a ordem do Senhor, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Ou seja, existe 1.000, 10.000, coma das 10.000, mas não coma só dessa árvore. Não coma. Deus estava prevenindo o homem e a mulher de não comer daquele fruto para eles não pecarem, não conhecer o mal. Por quê? Porque eles eram puros, eles eram santos, eles não sabiam o que era o mal, tanto que eles viviam nus e não se sentiam constrangidos, eles não tinham constrangimentos de estarem nus, pelados na frente de Deus, um na frente do outro. Por quê? Porque eles eram seres santos, 100% santos. Então, o inimigo, ele distorce a palavra de Deus para tentar gerar uma confusão na mente de Eva. E ele faz isso nos dias atuais. O que ele faz? Vitor,
Ô fulano, Deus te ama mesmo? Cara, olha a sua situação, olha a sua situação financeira. Olha a crise que você está passando. Cara, você está com uma enfermidade. Como que Deus permite isso? Olha como que a sua família está. Então ele fica tentando, ele vai jogando seta, ele vai jogando dardo inflamado, tentando confundir a nossa mente sobre Deus. Mas Deus, ele nos ama, ele quer o nosso melhor, ele nos criou para relacionarmos com ele. Toda seta, todo dardo de Satanás está repreendido em nome de Jesus. Que nós venhamos dar ouvidos, irmãos, à palavra de Deus, que a palavra de Deus ela venha penetrar como uma espada de dois gumes em nossos corações. Amém? Então, ele distorceu a palavra, ele tentou manipular a mente de Eva, mas Eva não caiu de primeira. Olha o que ela respondeu no versículo 2. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. Versículo 3. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse. Até aqui ela estava correta. Nós não podemos comer desse fruto. Deus havia deixado uma ordem. Nós não podemos comer desse fruto. Mas aqui, repare, Deus disse. Agora ela está colocando como as palavras de Deus. Não comam. Exato. E nem sequer toque no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Esse nem sequer toquem no fruto, aí já não é de Deus. Aí é dela. Aí é da sua carne. Ela acrescentou. Por quê? Porque no capítulo 2 de Gênesis, do versos 16 e 17, Deus não falou isso. Deus falou, mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Abre parênteses. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Fecha parênteses. Ele não falou se você tocar nesse fruto, vocês morrerão. Vamos supor que Adão e Eva estavam caminhando ali pelo jardim, pega, brincando, correndo ali, não sei. Estou resumindo, irmãos. Estou resumindo. Aí, sem querer, eles tocou no fruto ali, só tocou. Não comeu, não colocou para dentro, não ingeriu, não teve o desejo. Sem querer, eles só tocaram. Eles morreriam? Creio eu que não. Então, esse tocou aqui, Eva acrescentou. E é aquilo que o apóstolo Paulo nos adverte. E eu fico com Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Nós não podemos acrescentar nada, exatamente nada na palavra de Deus, e nós não podemos tirar nada da palavra de Deus. Amém? Provérbios capítulo 30, versículo 6 também fala sobre isso. Então, nós não podemos tirar e nem acrescentar. Então, Eva, nesse momento, ela deu brecha para o inimigo continuar. Então, ele continuou falando. Ele viu uma brecha ali, ó. Deus não havia falado que não podia tocar. Ele havia falado que não podia comer. Vou tentar mais uma vez. Olha o que ele fala no versículo 4. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Que é isso? Vocês não vão morrer. Se vocês comerem no fruto, Deus ama vocês, hein? Ele é seu pai. Você acha que seu pai vai te matar? Vocês morrerão porque vocês comeram de um fruto que ele proibiu? Não, ele não vai. Versículo 5. Deus sabe, olha, aqui ele já tenta gerar intriga entre a mulher, entre o homem, a mulher e Deus. Olha, Deus sabe, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Ou seja, vocês serão como Deus em conhecimento, se vocês comerem desse fruto, Eva. Eva, se você comer desse fruto, você vai ter conhecimento igual a Deus, você vai ter conhecimento do bem e do mal, imagina. Aí, nesse momento, irmãos, a mulher, ela absorveu essa palavra, ela deixou a palavra entrar no coração. O quê?
Que isso? Eu posso ser igual ao meu pai? Eu posso ter conhecimento igual a ele? Eu vou ter conhecimento? Como assim? Pera aí. Isso aqui, essa seta inflamada que ele jogou na mulher, esse, na realidade, é o desejo dele. Ele deseja ser igual a Deus. Por isso que ele caiu. A queda de Satanás foi por causa disso. Ele se tornou soberbo e orgulhoso. Não se contentou. Queria ser acima de Deus. Isaías, capítulo 14, versículo 14, fala sobre isso. Por isso que ele veio a cair. Esse é o desejo dele. Ele jogou o desejo que ele tem, o sentimento que ele tem no coração da mulher. Só que a mulher, ela deu ouvido. Ela falou, não, posso ser como Deus, eu posso ter o conhecimento de Deus. Olha no versículo 6. Olha o versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou, olha, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Então, irmãos, ela desejou ser como Deus. E, infelizmente, o ser humano, ele carrega essa mancha. Ele carrega essa mancha, essa maldição, né? Isso é uma maldição por causa da queda do homem. O homem, ele tende a querer ser o próprio Deus da sua vida, a ditar as próprias regras da sua vida. A vida é minha, eu mando nela, eu vivo do jeito que eu quiser. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Aí você já viu aqueles, né, que querem ser adorados, que querem ter milhares de seguidores, que querem receber aplausos, que querem honra e glória e serem adorados. O que é isso? É vaidade de querer ser o Deus da sua vida. Por isso que existem diversos deuses, irmãos. Por quê? Porque o homem criou. O homem criou. Ele criou porque ele podia domesticar da sua forma. Eu vou criar esse Deus aqui, vou esculpir, vou fazer porque eu posso servir ele da maneira tal, X. Então eu vou servir. Porque era cômodo. Mas Deus, só existe um Deus. Ele é soberano. Deus que criou todas as coisas. Ele criou todo o universo com bilhares e bilhares de estrelas. Ele criou diversas galáxias. Ele criou todos os planetas. Ele criou o Sol. Ele criou a Terra. Ele nos criou, irmão. Ele formou tudo para a honra e a glória do seu nome. Então, o único Deus que existe é o Deus soberano. Não existe outro. Amém? Então a mulher, ela cobiçou, ela desejou ser como Deus. Olha, versículo 6, a mulher viu, ela viu que a árvore era linda. Olha o perigo aqui, ó. A árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Irmãos, olha o pecado. Ela cobiçou com seus olhos carnais. Ela cobiçou aquela árvore com seus olhos carnais. Nossa, aquele fruto deve ser uma delícia. A hora que ela cobiçou com seus olhos carnais, o desejo desceu para o coração. E o coração desejou, começou a queimar, a arder, e foi aquele confronto ali entre a carne e o espírito, e ela começou a dar mais ouvido à voz do seu coração, e o coração falou mais alto do que a palavra de Deus de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Então, a voz do seu coração falou mais alto do que a voz da palavra do seu Criador. Ela foi e comeu. A mulher, versículo 6, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria. Olha aqui, ela desejou a sabedoria que ele lhe daria. Então ela desejou ser o próprio Deus da sua vida. Ela desejou ser Deus, ser o próprio Deus da sua vida. Assim tomou do fruto e comeu. Então ela caiu em pecado. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Ó,
Ela não se contentou em pecar sozinha, não, irmãos. O que ela fez? Ela pecou, comeu do fruto, foi até o seu marido. Olha, Adão, olha o que eu trouxe para você. Eu peguei do fruto da árvore que o pai havia proibido da gente comer. Eu comi do fruto, é delicioso, Adão, você tem que comer também. Coma um pedaço. Adão, como sacerdote, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter advertido a sua mulher. Que isso, Eva? O que você fez? Você negligenciou a ordem, a palavra do nosso Pai, do nosso Deus Pai? Como que você pôde fazer isso? Como que você pôde cometer esse erro, esse pecado? Como que você negligenciou a palavra dele, a ordem dele? Vamos pedir perdão para ele, vamos clamar misericórdia para ver se ele nos perdoa. Vamos, Eva, vamos pedir Deus misericórdia, Eva, para ver se ele nos perdoa. Não, Adão não pensou nisso, Adão não fez isso. O que ele fez? Ele comeu do fruto, por quê? Porque ele desejou agradar a sua mulher. Olha o pecado de Adão agora, irmãos. Adão, ao comer do fruto e desobedecer a ordem que Deus havia estabelecido, desobedecer a palavra de Deus, ele amou mais a sua mulher do que a Deus. Então, o pecado está aí, ó. Mateus, capítulo 22. Mateus, irmãos, capítulo 22, versículo 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Olha o que Jesus está falando. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Irmãos, quando a gente negligencia amar a Deus acima de tudo e de todos, aí vem todos os outros pecados. Então, o maior pecado de todos é não amar a Deus acima de tudo e de todos. E nesse momento, Adão cometeu esse pecado. Ele amou mais a sua mulher. Ele desejou agradar a sua mulher. Ele desejou mais agradar a sua mulher do que obedecer à palavra do seu Criador, daquele que havia criado ele. Então, ele pecou por isso. Porque nesse momento ele amou mais a sua mulher do que Deus. Aí, para agradar a sua esposa, ele foi e comeu do fruto e pecou. Ele também cobiçou, né, a sabedoria que o fruto lhe traria. Ele cobiçou o fruto porque parecia ser delicioso e Eva falou com ele. Ele cobiçou a sabedoria de Deus e ele veio a pecar. E sobre o seu pecado acarretou uma sequência de problemas que nós vamos dar continuidade nos outros vídeos. Amém? Eu vou dividir esse capítulo, nós vamos do 1 ao 19. Creio eu que eu devo gravar mais um ou mais dois vídeos para a gente dar continuidade nessa palavra, naquilo que Deus está falando. Por que o homem pecou? Por causa o que fez o homem pecar, a queda do homem. Então, irmãos, vamos parar por aqui. Vamos parar no 7. Irmão, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí, curta, dá um like aí e compartilha com seu coleguinha, com seu amiguinho, com seu familiar, porque é uma forma de você evangelizar e contribuir para o reino de Deus. Comece a seguir o canal aí, irmão. Comece a seguir porque Deus vai abençoar e vai vir diversos vídeos para Deus falar conosco através da sua palavra. Amém? Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo. Fica com Deus.